Talita cumi, em aramaico, que diz: menina, eu digo a você, levante-se. E essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã, meus irmãos. Há muito tempo Deus tem falado ao meu coração sobre essa palavra, sobre todos esses diagnósticos, todas essas palavras colocadas aqui diante das irmãs, diante de nós. Em algum momento da nossa vida, todos nós nos apropriamos de um desses sentimentos aqui que fazem parte de nós que somos humanos. E nós podemos ver lá em Marcos, capítulo 5, no texto, depois nós vamos estar lendo alguma coisa aqui, mas no texto nós vimos e aí ouvimos a música, o louvor, quando um pai suplica a Deus pela vida da sua filha. E a palavra dele a Jesus foi: passa lá em casa, Jesus, minha filha está morrendo. Pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor de forma humilde, implorar, rogar, faz parte da vida de todo aquele que crê que só o Senhor pode fazer o impossível. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ou já fizemos isso, ou estamos fazendo, ou vamos fazer, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós clamamos ao Senhor e dizemos: passa lá em casa, Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, passa lá em casa, tira, Senhor, a depressão, a enfermidade, a tristeza, tira, Senhor, de lá o conflito, a mágoa, a solidão. Eu preciso da intervenção do Senhor sobre um diagnóstico. Senhor, trata a dor deixada pelo luto. Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Estamos, Senhor, vivendo em tribulação. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura a minha família, traz vida, mexe na estrutura. A casa é tua, Senhor. Olha que declaração linda, irmãos. Dizer: Senhor, a casa é tua. O Senhor é dono da minha casa, Senhor. O Senhor é dono dos meus dias. Que nessa manhã, meu irmão, você possa fazer essa declaração: a casa é tua, Senhor, a casa é tua. E eu quero dizer para os irmãos que, assim como nós vimos aqui nessa encenação, assim como essa música retrata, assim como nós podemos ver lá no livro de Marcos 5, quando Jesus passa, ele muda a história. Você crê nisso, meu irmão? Jesus, ele muda a história, ele muda a condição, as circunstâncias, ele transforma o impossível em possível. E aí, nós podemos ver que Jesus, ele é especialista em edificar no meio das cinzas. Só Jesus é capaz de edificar no meio das cinzas. Edificar é o querer levantar, é dizer: menina, levante-se, é tirar da cinza. E é isso que Jesus faz. Ele edifica no meio das cinzas. Ele levanta aquele que está morto, que está prostrado. E aí, eu estava vendo e pensando, que nós somos, muitas vezes, nós sabemos muito sobre morte. Quando alguém dá uma notícia, a gente já pensa: vai morrer. Ou então, às vezes, alguém fala que está com uma determinada doença e a gente fala: não vai ter jeito. Ou alguma circunstância. E nós temos que entender uma coisa, que nós podemos entender muito sobre morte, mas nós servimos a um Cristo que é especialista em vida, meus irmãos. Jesus, ele é especialista em vida. E nós vamos ver lá no capítulo 5 de Marcos, queria que projetasse aqui o versículo 36. E nós vamos ver 3 palavras poderosas de Jesus para a vida de Jairo. 3 palavras poderosas de Jesus para a vida de Jairo. Mas que essa palavra que Jesus lançou para a vida de Jairo, ele venha fazer morada no meu e no seu coração nessa manhã.
A primeira palavra está ali no versículo 36, quando Jesus diz a Lázaro, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Vamos ler esse final aqui, irmãos? Não tenha medo, apenas creia. Fale mais alto. Não tenha medo, apenas creia. Essa é a palavra do Senhor Jesus de esperança para o meu coração e para o seu coração nessa manhã. Não tenha medo, apenas creia. Crer em Jesus, quando estamos diante de uma enfermidade, é uma coisa. Mas Jairo estava diante da morte. E mesmo assim, ele fez a opção de crer em Jesus. Jairo creu de todo o coração, mesmo diante do diagnóstico que a sua filha havia morrido. Talvez, meu irmão, exista algo morto em sua vida, que você precisa crer para que Jesus traga à existência. Algum sonho, uma relação quebrada por falta de perdão, alguém que você ama, que está longe dos caminhos do Senhor. Creia que Jesus pode mudar qualquer circunstância. Agora nós vamos para a segunda palavra de Jesus para nós nessa manhã. A primeira palavra foi de fé. A segunda palavra é a palavra de esperança. Ele está lá no versículo 39. Vamos ler lá. A segunda palavra, então, é uma palavra de esperança. Ao entrar, Jesus disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Essa foi a palavra de esperança para Jesus, para a família de Jairo naquele momento. Jesus sabia que Jairo precisava ouvir uma palavra de esperança. Por isso, Jesus levou ao coração de Jairo, levou para a casa dele aquela palavra de esperança. E Jairo, com confiança, resolveu ouvir a voz do Senhor. Ela não está morta, mas ela dorme. Meus irmãos, talvez aquilo que você considera morto está prestes a reviver pelos toques do Senhor. Basta você ter fé, basta você ouvir a palavra de esperança para o Senhor no seu coração. Qual a palavra de esperança que você precisa ouvir, que o Senhor nessa manhã sopra essa palavra ao seu ouvido? Creia que Jesus está indo ao seu encontro, Ele está indo à sua necessidade, Ele ouve o seu clamor. E a terceira palavra de Jesus para nós essa manhã é a palavra de poder, no versículo 41. Tomando a criança pela mão, ele disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Essa é uma palavra de poder. Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. Só existia uma pessoa dentro da casa de Jairo capaz de dizer essa palavra. E essa pessoa foi Jesus. Hoje, Jesus está à porta da minha e da sua casa dizendo, levante-se, lembre-se, nada acaba até Jesus dizer que acabou. Nada acaba até Jesus dizer que acabou. Se o céu disse que você vai chegar e que a porta se abrirá, não duvide, pois na nossa vida só vale aquilo que o céu decretar. Só aquilo que o céu decretar. A sentença do céu, ela anula a sentença da terra. Foi isso que aconteceu na casa de Jairo. As pessoas já chegaram para Jesus e falaram, a sua filha morreu. Sentença da terra. E aí Jesus chegou e falou, Talita cumi, levante-se. Essa é a sentença do céu. E é isso que nós temos que estar atento. Por quê? Por que nós temos que estar atento a essa palavra? Lembre-se que nada acaba até Jesus dizer que acabou. Se o céu disser que você vai conseguir, que você deve continuar insistindo em oração, que você deve perseverar,
você deve fazer isso. Por quê? Porque a palavra certa vem do Senhor Jesus. Não duvide, pois na nossa vida só vale o que o céu decretar. A sentença do céu anula a sentença da terra. Para uma palavra de morte, de derrota, lançada sobre a sua vida, sobre a sua casa, Jesus tem uma palavra de vida. E aí, meus irmãos, nós podemos ver no versículo 35... Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? A gente pode ver que algumas pessoas chegaram com essa notícia. Eles vieram dar essa notícia a Jairo, que a sua filha havia morrido. Isso quer dizer, é uma sentença da terra. A sua filha morreu. Mas o céu decretou vida sobre a vida daquela criança. Lembre-se que o céu anula qualquer sentença da terra lançada sobre a sua casa. E aí, para a gente poder, a minha palavra é breve nessa manhã, para nós podermos sair daqui com o nosso coração carregado de fé, de esperança, e entender que o poder do Senhor, ele não ficou lá no livro de Jairo, mas o poder do Senhor, ele se manifesta hoje entre nós. Eu queria que nós estivéssemos lembrando que Jesus, ele continua edificando no meio das cinzas. Talvez exista alguma coisa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na rua, daquilo que o jornal apresenta, que você vê no dia a dia. Talvez tudo isso esteja vivendo em cinzas, mas lembre-se que o Senhor, ele continua a edificar no meio das cinzas. Lembre-se que Jesus, ele realiza o impossível aos olhos humanos. Tudo aquilo que é impossível para nós não é impossível para o Senhor. Creia que Jesus pode mudar qualquer circunstância. Pensar naquilo que Jesus pode fazer, isso muitas vezes entra na nossa cabeça. Jesus pode fazer isso, pode fazer aquilo. Jesus pode fazer tudo, meu irmão. Tudo. Tenha fé. Jesus tem lançado palavras de esperança sobre a sua vida. Se aproprie delas. Ele conhece todas as suas necessidades, todas. Talvez aquela que nem você conheça, ele conhece. Não se esqueça que somente Jesus tem autoridade dentro da sua casa. Só as palavras dele podem anular a sentença da terra. Se alguém sentenciou alguma coisa dentro da sua casa, uma palavra de derrota, uma palavra de morte, chame Jesus, faça como Jairo fez. Chame Jesus para dentro da sua casa, porque Jesus pode anular qualquer sentença da terra. E para terminar, meus irmãos, você tem que entender que talvez você vai ser o Jairo que o Senhor vai se levantar nesse momento. Por quê? Porque talvez quem está dentro da sua casa está doente. Mas você está aqui porque você crê no poder do Senhor. Você tem esperança no Senhor. Então, o Senhor está levantando um Jairo aqui, que é você, que sou eu, para poder estar edificando dentro da sua casa. Deixe Jesus te usar. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com as irmãs nessa manhã. Quando eu estava escrevendo isso daqui, eu lembrei de uma situação que o Marcelo viveu há pouco tempo. Eu não vou citar nome, não aconteceu aqui no Alto da Serra, mas aconteceu. Ele atendendo uma jovem. E isso é um alerta para nós, e foi um alerta para mim, e no dia que ele me contou isso, eu chorei e clamei ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E essa moça, ela está afastada dos caminhos do Senhor, mas sentiu a necessidade de estar conversando com Marcelo. E depois que ela falou 1 hora, 2 horas, no final da conversa ele virou e falou assim: posso te fazer uma pergunta? E aí ele perguntou para ela assim: um dos motivos de você não ir à igreja é por causa da sua mãe? E ela respondeu assim para o Marcelo: não, pastor, não é um dos motivos, é o único motivo.
Aquela jovem declarou naquele momento ali no gabinete que o único motivo dela não estar na igreja era a mãe dela. E quando Marcelo me contou aquilo, eu chorei, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que nós não podemos levar morte para dentro da nossa casa. Nós somos agentes de vida, nós temos que ser Jairo, nós temos que levar vida para a nossa casa. Nós não podemos ser pedra de tropeço. Por isso, eu te convido a, nesse momento, orar ao Senhor e pedir: Senhor, eu quero continuar a crer no teu poder. Eu quero acreditar que o Senhor pode tirar o meu luto, o Senhor pode tirar a tristeza, o Senhor pode tirar a solidão, o Senhor pode tirar o que for dentro da minha vida, mas eu quero, Senhor, ser usado pelo Senhor. Usa a minha vida, que o Senhor possa estar dizendo nessa manhã para você: Talita cume, levante-se, meu irmão, quando você chegar dentro da sua casa, que você possa ser Jairo, levando a presença de Jesus para o meio daquelas pessoas que você ama. Quando você chegar no seu trabalho, que você leve a presença de Jesus com você. Quando você chegar na rua onde que você mora, no edifício que você mora, que você leve Jesus para aquele lugar. Nós somos convocados nessa manhã a ser como Jairo, que nós não venhamos a ser pedra de tropeço. E lembre-se que qualquer palavra de Jesus lançada sobre a minha vida e sobre a sua vida vai anular qualquer sentença da terra colocada sobre nós.